Humberto Henrique, ele foi candidato pelo PT nas eleições do último dia 6. Humberto, bom dia, seja bem-vindo a 93.3. Bom dia, Edson, bom dia a todos os ouvintes da 93.3. É um prazer estar aqui novamente com você. O resultado das eleições aqui em Maringá te surpreendeu? De uma certa forma, sim, porque nós fizemos uma das campanhas mais propositivas, apresentamos, na verdade, as melhores propostas, né? Tanto que foram as melhores que tanto o candidato Silvio como Scabora acabaram depois copiando boa parte delas, né? E foi uma campanha bonita, foi uma campanha de rua, uma campanha de rede social, programas eleitorais muito bem preparados, né, e apresentados com propostas reais que pudessem ser, de fato, colocadas em prática. E a rua também nos demonstrava, assim, um apoio muito grande, sabe, Edson? A gente sentia uma receptividade muito boa, né? E aí a gente entendia até que poderia ter uma votação bem maior e ter um segundo turno. Mas é claro que a urna você tem que respeitar a vontade do eleitor, mas eu acredito que uma coisa que pesou muito foi as abstenções. Para você ter uma ideia, 85 mil eleitores e eleitoras não foram para as urnas, né? E 13 mil votaram branco ou nulo, quer dizer, você tem aí quase 100 mil votos, né, que decide uma eleição. De 300 mil eleitores, para você ter uma ideia, 131 mil votaram no candidato Silvio, os outros 170 mil, 100 mil acabaram não indo votar, né, e os outros 70 mil acabaram votando em mim, no Scabora, no Pastor e também no candidato Evandro. Então, se a gente for analisar do total de eleitores, né, você teve um percentual muito grande que não foram para as urnas. E isso eu entendo que prejudica muito o processo eleitoral, né, e são votos que poderia vir para um candidato ou outro e a gente ter um segundo turno. Eu acho que a falta de um segundo turno numa eleição dessa prejudica muito a cidade, porque poderia no segundo turno ter um debate maior. Mas a gente tem que respeitar a vontade, né, das urnas, dos eleitores que foram, votaram, dos eleitores que não votaram, né, porque alguma coisa está errada. Eu acredito que nós, enquanto políticos, né, e principalmente nós do Partido dos Trabalhadores, precisamos fazer uma reflexão, né, para ver o que está acontecendo, para que daqui 4 anos a gente tenha, né, um resultado bem diferente desse que aconteceu agora. Humberto, com sua expertise na política, que recebeu destaques, porque como vereador você foi muito atuante, prêmios lhe foram conferidos pela atuação como vereador em Maringá, e de repente você sai candidato a prefeito, você recebeu 17.321 votos, um total de 8,62%. Você próprio citou, nas ruas, você tinha uma receptividade que lhe conferia um ânimo ainda maior. E de repente, terminado as eleições por volta de 19 horas do domingo, dia 6, um baque, não apenas a você, como também aos demais candidatos. Onde você acredita que o erro está? Olha, Edson, é difícil nesse momento você apontar um único fator. Eu acredito que são vários fatores que nós precisamos no caso, avaliar. O PT seria essa... Porque o Brasil todo, de uma certa forma, principalmente o Nordeste, nós vimos de que o PT, que dominava muitas cidades, foi perdendo cidades. Na verdade, assim, em relação a 2020 para 2000... Eu lembro em 2016, quando eu fui candidato, o PT tinha mais de 600 prefeituras. Caiu para 200 e poucas prefeituras. Daí, em 2020... deu uma reduzida e agora em 2024 acabou tendo um aumento, né, voltando praticamente no mesmo patamar lá em 2016, acho que estamos com 260 prefeituras. Então, houve um aumento. E é claro que você está no governo federal, e quando você está com o governo federal, você também, né, vem mais as críticas. É claro que tem os bônus, né, eu entendo que o governo Lula tem feito, né, um governo onde ele voltou a implementar as políticas públicas, políticas sociais que incluem, né, inclusivas, né, que questão do Bolsa Família, do Farmácia Popular, o programa Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida. Ele retomou todas essas políticas, né, a questão do próprio Vale Gás, né, que ele ampliou bastante. Eu entendo que eram políticas que tinham sido há 6 anos paradas, tanto com o Temer como com o Bolsonaro, e que agora foram retomadas. Né, mas o que a gente está vendo é que a sensação da população lá na ponta ainda ela não está sentindo essa melhora. Né, eu acredito que isso com o tempo vai acontecer, mas nós temos uma avaliação agora, no próximo domingo, da própria campanha, né, e precisamos fazer uma grande avaliação, não só, né, principalmente aqui em Maringá, né, onde a gente
atua, né, onde a gente milita para ver o que aconteceu. Mas um fato também é que houve aí, eu entendo que a minha votação poderia ter sido até maior, porque houve também um movimento aí de que tinha um tal de voto útil, né, que eu acho que é um absurdo isso, porque voto útil seria tirar voto do Silvio para ir para mim ou para o Scabora, mas não tirar voto meu e ir para o Scabora ou do Scabora vir para mim, mas houve assim um movimento muito grande de votos que seriam meus que acabaram indo para o Scabora. A gente não tem como medir isso, o tamanho disso, mas o importante é que eu fico feliz porque a nossa campanha foi muito maior do que os votos que nós recebemos. Eu entendo que a gente participou de um debate de uma cidade. Eu tenho esse orgulho de poder ter participado do debate da cidade de Maringá, dos problemas que Maringá tem. Nós apontamos os problemas, mas também as soluções. Se eu não fosse candidato, Edson Valério e ouvintes, nós não teríamos a possibilidade de ter uma UPA a partir do ano que vem em Maringá. Porque tanto o candidato Silvio como Scabora e como Evandro eram contra as novas UPAs. Eu, desde a minha pré-campanha, estive no Ministério da Saúde, vi a necessidade, porque qual que é o critério? É a demanda reprimida. Como a UPA Zona Norte está com uma demanda muito grande, há uma possibilidade de ter uma nova UPA, e eu prometi uma nova UPA. Coloquei no meu plano de governo, registrei na Justiça Eleitoral. Os demais candidatos, quando começou a eleição, todos eles eram contrários a isso. Então eu fico feliz porque se eu não participo desse debate, nós não teríamos a possibilidade. Tanto é que depois o próprio prefeito, candidato Silvio, prometeu 2 UPAs, uma na Zona Leste e outra Oeste. Depois, no final da campanha, o próprio Scabora, que dizia que não era inteligente ter uma nova UPA, também começou a prometer mais 2, né, dizendo que a gente teria 4 UPAs. Então eu fico feliz, estou dando esse exemplo para dizer que se eu não participo do processo, a gente não teria essa possibilidade. Então hoje o maringaense vai ter a possibilidade de ter, não uma UPA, mas mais 2 novas UPAs, porque qual que é o nosso papel agora? E eu já fiz esse discurso logo que acabou as eleições. Nosso papel enquanto Partido dos Trabalhadores e também enquanto participante de um processo eleitoral e que participa do debate da cidade será de fiscalizar e cobrar de maneira responsável, assim como eu fiz quando eu tive meus 3 mandatos de vereador, né, uma oposição responsável. Você não precisa ter mandato para você fazer uma oposição. Você, tendo o partido, que é um instrumento político que pode atuar na cidade, é claro, com o nosso vereador também, Mário Verri, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento para que aquilo que foi prometido, de fato, possa ser implementado. Então, fico feliz porque, em resumo, eu saí com a minha consciência tranquila, que foi uma campanha muito bonita, que apresentamos as melhores propostas e que, na verdade, muitos compromissos que os outros candidatos assumiram, como a própria tarifa, a UPA, tarifa zero, contraturno mais atraente para as crianças nas escolas, como atividades culturais, esportivas, que eles não estavam prometendo e agora estão prometendo, a própria questão de um atendimento mais digno e humanizado, né, para as nossas crianças que têm o transtorno do neurodesenvolvimento, como TEA, né, que é do autismo, TOD, o TDAH, que é déficit de atenção, né, que acabaram assumindo, né, de uma maneira assim mais firme. Então nós vamos estar cobrando tudo isso, e eu acredito que o fato da gente ter participado desse debate fez com que muitos compromissos fossem assumidos, e quem ganha é a população. E nós vamos estar cobrando para que de fato isso possa acontecer. Então eu falo que a nossa campanha, né, foi muito maior do que os votos que nós recebemos. Então eu fico muito feliz que no final a gente saiu vitorioso. Humberto, as pessoas que te conhecem, 10 em cada 10 que lhe conhecem, te elogiam o seu trabalho como profissional, elogiam o teu trabalho quando vereador, elogiam o teu trabalho como candidato. E aí, de repente, você sai candidato a prefeito e você, nossa, mas espera aí, o que é? Por quê? O que acontece? As pessoas me gostam, as pessoas mostram e demonstram, eu percebo isso, e na hora H das pessoas demonstrarem isso, é o Partido dos Trabalhadores. Vocês conseguiram eleger apenas um, o Mário. Teve uma excelente votação, até mais votos do que da última eleição. O Mário foi eleito com 3.760 votos. Aliás, foi o único eleito pelo Partido dos Trabalhadores Sim. aqui em Maringá. E a Câmara, que tem uma nova formação, 23 vereadores. Londrina continua com apenas 19 vereadores, né? Sim. E Maringá tem 23 vereadores a partir de janeiro de 2025. E aí, meu amigo Humberto? Então, Edson, eu acredito que tem a questão da rejeição ao partido, né? Muitas pessoas acabam, né, me elogiando, dizendo que eu fui fui no Civamar, né, e as nossas apresentações, as pessoas falam, você é o mais preparado. E de fato eu me senti muito preparado e me sinto preparado para administrar Maringá.
Tanto que a gente fez um diagnóstico, né, nós fizemos dentro do Partido dos Trabalhadores, dos partidos que fizeram parte da nossa coligação para cuidar bem de Maringá, foram várias pessoas que prepararam o nosso plano de governo. Nós pegamos pessoas experientes na área da saúde, da educação, da assistência, levantamos o diagnóstico da cidade, né, para ver qual que eram os problemas da cidade e apresentamos as soluções. Eu acho que foi a única candidatura que fez isso, né? Nem mesmo, desculpa, o Edson Cabral, que estava há 8 anos, eles não conseguiram muitas vezes saber quais eram os problemas da nossa cidade, né? A questão do Silvio, muitas vezes também eu achava que eles estavam mais preparados e não estavam, mas eles tinham o quê? Mais recursos. Então nós tínhamos de um lado um candidato que já foi prefeito por 8 anos, do outro lado um candidato que estava com a máquina pública na mão, que é o vice-prefeito por 8 anos, e por outro lado um sentimento na rua das pessoas de que a cidade estava abandonada. Então eu acredito que também o atual prefeito ele tem também um pouco de responsabilidade nisso, porque as pessoas se sentiam, né, que estavam abandonadas. E aí qual o primeiro nome que vem à mente delas, né? Vem lá o prefeito Silvio Barros, que já foi prefeito por 8 anos, né? E que está sempre na mídia, que tem programas em rádio de manhã e à tarde, entendeu? Está sempre em evidência, né? E é claro, o meu nome, eu fiquei 8 anos fora, né? Eu fui candidato a prefeito em 2016, aí em 2022 fui candidato a deputado federal, mas eu estava, né, bem afastado. Então eu acredito também que faltou a gente ter um tempo maior para que a gente pudesse se colocar para as pessoas me conhecer mais. Então muitos que me conheciam acabaram votando em mim, muitos que me conheciam acabaram não votando por conta do partido. Mas eu acredito que agora a gente tem um grande desafio, sabe, Edson? Já falei isso, né, para o nosso pessoal. O desafio é a gente fazer o debate da cidade durante os 4 anos. Não é debater a cidade só no ano da eleição. Nós temos que debater a cidade os 4 anos e nós vamos fazer isso. E com certeza eu tenho confiança que daqui 4 anos vou estar voltando numa outra realidade, né? E acredito que o governo federal vai estar bem melhor, que podemos reeleger o Lula ou quem quer que o PT possa indicar, e a gente esteja num novo ambiente e desconstruir um pouco, né, essa questão do ódio, né, e dessa criminalização que fizeram com o partido, com o PT. Se você for pegar o ranking de partidos mais corruptos, o primeiro que aparece é o Partido Progressista, do prefeito que ganhou. Só que ninguém discute, né, os candidatos, eles não falam qual partido a pessoa pertence. Quando é do PT, quem que ele é? Do PT. Né? Então há uma discriminação muito grande por falta de informação também. Muitos não conhecem, muitos acabaram se deixar levar por mentiras. É claro que o partido errou em algumas situações, mas você tem que entender que dentro de todo partido tem as pessoas, né, que fazem a política correta, tem as pessoas que infelizmente têm outros objetivos que não defender os interesses da sociedade. E nós temos isso em todos os partidos, né? E no PT também não é diferente, né? Mas infelizmente qual partido que sofreu mais com essa com esse ataque dentro da grande mídia, né, foi o Partido dos Trabalhadores. Então eu entendo que eu dentro do partido, vou dar um exemplo, estava na rua e uma pessoa falou assim: poxa, eu queria te conhecer, cara. As pessoas falam muito bem de você, né, que você é uma ótima pessoa, que fez 3 mandatos de vereador muito bom, que é mais preparado para administrar Maringá, e por que está no PT? Assim, eu falei, mas o PT não pode ter candidato que defenda a população? É raro. Eu falei, não, você está enganado, né, vocês têm que acompanhar melhor, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, né, nós temos grandes quadros, grandes pessoas, e a maior parte, de fato, defende políticas que possam incluir, né, se você for analisar, Edson, olha grandes obras que foram feitas em Maringá e os grandes programas sociais. Vila Olímpica, governo federal, Lula e Dilma. As 2 UPAs que foram implantadas, né, que o candidato falou que ele que criou. Na verdade ele não criou, ele implantou na época da gestão dele, mas são programas do governo federal, as 2 UPAs. Aí você tem o SAMU, programa do governo federal. Farmácia Popular, programa do governo federal. Minha Casa Minha Vida, governo federal. Pé de Meia agora, Minha Casa, governo federal. Lula, governo federal sempre que falo Lula e Dilma, tá?
O rebaixamento da linha férrea teve uma grande participação do governo federal. Aí você tem lá o contorno norte, recursos do governo federal. Quando eu estou falando do governo federal, leia-se governos Lula e Dilma. Aí você pega o governo Temer e Bolsonaro, que recursos e que programas vieram para a cidade de Maringá, ou para o país como um todo. Então não existe. Então, quem de fato se preocupa com a população, com aquela que mais precisa do poder público, sempre foi os governos petistas. Então não tenho por que ter vergonha de falar isso, porque eu defendo isso. Eu defendo que existam políticas públicas que possam atender o conjunto da sociedade. Precisamos pensar no empresário, sim, no empreendedor, sim, porque ele gera trabalho, ele gera emprego, ele gera renda e nós temos que ter política para eles também. Mas quem mais precisa do governo, do poder público, é aquele que precisa da consulta no posto de saúde, da vaga na creche, da assistência social. São políticas que a gente precisa fazer um enfrentamento sério, nas pessoas em situação de rua, que entra a administração, sai a administração, ninguém resolve. Então nós vamos fazer esse trabalho agora, esse trabalho de fazer essa fiscalização responsável, cobrando para que de fato tudo aquilo que foi assumido na campanha possa ser de fato cumprido. Humberto, o Silvio foi prefeito por 2 vezes seguidas e quando saiu depois de 8 anos, ele deixou eleito o seu candidato, que era o Pupim. E aí então o Pupim depois tentou a reeleição, perdeu para o Ulisses. Ulisses com o Edson Escabora ficou 8 anos, terminando agora em dezembro. E o Ulisses não consegue fazer o seu sucessor, que seria o Edson Escabora. Ontem, durante a entrevista com Escabora, ele disse que, de repente, o erro foi, talvez, a zeladoria da cidade. Muitos pequenos erros que transformaram-se em muitas discussões que a cidade está abandonada, lâmpada queimada aqui, buraco ali, mato ali, lixo esparramado. Se você passa em frente ao estádio, você vê lixo jogado, lixo, as folhas de árvores que não vê uma varrição há muito tempo. Isso passa uma impressão ruim, mesmo sendo a cidade que as pessoas elogiam e elogiam. Você também crê que foi essa uma das razões do prefeito Ulisses não ter conseguido fazer o seu sucessor? Eu entendo, eu já até falei sobre isso, que eu até coloquei a culpa, na atual administração, exatamente porque a gente, fazendo a campanha esse ano todo nas ruas, desde fevereiro que eu estou no processo de pré-campanha, foram 8 meses de pré-campanha. Entre pré-campanha e campanha. A gente esteve conversando, esteve nos bairros, em todas as regiões, e era esse sentimento que as pessoas tinham. E quando você tem esse sentimento, as pessoas lembram de quem? De alguém que já governou a cidade. De repente eles não querem alguém, mesmo que eu esteja mais preparado, aí tem a questão um pouco da rejeição ao partido, mas mesmo assim eles querem alguém que eles entendam que possa resolver. E aí fizeram uma aposta. Só que mesmo assim nós tivemos, eu volto a repetir, de 300 mil eleitores, 130 mil votaram no candidato Silvio, que dá 43%. Então é menos da metade dos eleitores que fizeram a aposta nele. Porque nós tivemos aí 85 mil e mais 13 mil eleitores, quase 100 mil, que não, 85 mil que não foram às urnas e 13 mil que votaram nulo ou branco. O que levaram essas 80 e poucas mil pessoas eu acredito também que houve aí um trabalho de esvaziamento das candidaturas. Infelizmente, alguns nomes que se colocaram para disputar a eleição, o próprio delegado Jacovós, o deputado do Carmo, o próprio Homero Marques, eram 3 nomes fortes que poderiam estar disputando e que se disputam a eleição, com certeza teríamos um segundo turno. Então eu fico triste porque a população praticamente, quem votou no candidato Silvio, deu um cheque em branco, porque ele acabou não assumindo compromisso com nenhum. Eu tive em várias entidades, em conselhos, e eles acabavam não assumindo compromisso com nenhuma entidade. Raras vezes eles assumiram compromisso com entidades. Então, quando você elege um prefeito dessa forma, você dá um cheque em branco e ele vai dizer, vocês me falaram para mim fazer o que eu quiser. Então é isso que nos preocupa um pouco com relação a ter decidido uma eleição tão precocemente, que eu acho que o debate do segundo turno era importantíssimo, e eu acreditava no segundo turno exatamente porque não é uma eleição de reeleição. Quando é reeleição, geralmente é mais difícil, mas era uma eleição que estava aberta. Mas com essa ação também de esvaziamento, com a desistência desses 3 candidatos, que com certeza se tivessem disputado, a gente estaria hoje num segundo turno, ou a nossa candidatura, ou algum outro candidato, mas nós teríamos um segundo turno e um debate maior da cidade. Agora, a zeladoria, com certeza, foi um dos principais pontos que fizeram com que
a candidatura, né, do atual prefeito não tivesse, né, não tivesse sucesso. Então eu acredito que isso também pesou bastante. Né? 3 vezes vereador, você pode fazer uma avaliação e você conhece com certeza a maioria dos vereadores eleitos. 23 novos vereadores, sendo que destes 23, 8 foram reeleitos. E a Cris Lauer passou por todo aquele processo nos últimos meses de ser ou não cassada, recebe o maior número de votos. Ela é recordista em número de votos como vereadora na cidade, 7.531 votos. O delegado Luiz Alves, 5.488 votos. O Flávio Mantovani, que chegou a ser cogitado até candidato a prefeito um tempo atrás, 5.063 votos. Na quarta posição, o candidato do PT, Mário VR, 3.766 votos e por aí vai. O que você me diz desta nova Câmara de Vereadores a partir de janeiro de 2025? Nós temos aí, eu vou citar rapidamente os demais, o Biazon, professora Ana Lúcia, Ângelo Salgueiro, a Kemi Nishimori, esposa do deputado Nishimori, o Diogo, da lotérica, que é filho do Altamir, Odair Fogueteiro, Daniel Malvese, William, da farmácia, o Bravin, que é o filho do Bravin, Cidei Teles, William Gentil, Gisele Bianchini, o Maninho, lá do açougue, Ítalo Maronese, Mário Rossokawa, Luiz Neto, Lemuel, do Salvando Vidas, Majô e o Jeremias. Olha, a gente vai torcer para que, de fato, essa nova composição, eles possam cumprir com a função. Sabe, quando eu fui vereador por 3 mandatos, eu procurei sempre cumprir a função. O que é a função do vereador? É fiscalizar, e é também criar leis e votar leis, votar leis do executivo, votar leis dos outros vereadores, mas não é só votar a lei, é verificar se a lei de fato, ela vai ser boa, se ela vai atender o interesse, o conjunto da sociedade, se ela vai ajudar as pessoas. Muitas vezes eu acabava votando a favor, mas a gente fazia uma emenda, a emenda era aprovada, você negociava com o vereador, aprova essa emenda que dá para votar, para tentar melhorar o projeto. Mas uma das ações que eu mais fiz foi fiscalizar, sabe, Edson? Porque para que o dinheiro público pudesse ser bem aplicado, Nós evitamos que tivesse uma usina de incineração que ia ser prejudicial para a sociedade, que privatizasse o hospital municipal, que muitas vezes privatizasse a coleta, porque há serviços que precisam ser essenciais. Então o vereador ele tem um papel fundamental, então eles têm que cumprir isso. Claro, o prefeito vai ter a tua base de apoio, mas uma coisa é ter base de apoio, outra coisa é você votar projetos que você entende que são ruins só porque é da base de apoio. Então você também tem que ser crítico nesse sentido. A oposição tem que fazer um papel fundamental. Eu acredito aí que pelos partidos, nós temos o PT e o PDT que deveriam, o PT com certeza vai ser oposição, o PDT eu não sei, mas que deveria ser oposição, que fez 3 vereadores. E aí mais uma análise que a gente faz. Quando a gente fala que o prefeito Ulisses acabou não conseguindo eleger o sucessor, mas veja quantos vereadores também eles elegeram. Apenas da coligação dele, se eu não me engano, 2, que é o Flávio Mantovani, que já tinha carreira solo, vamos dizer assim, independente de estar com o Ulisses ou não, ele elegeria em qualquer partido, e a própria Kemi Nishimori, que está no PSD, mas que também ela tem lá, o marido do deputado federal Luiz Nishimori, tem a base dela também. Então nós tivemos aí o próprio Alex Chaves, que era o líder do prefeito, acabou não se reelegendo. Então eles também perderam. Então, se a gente for analisar em termos de Maringá, não foi só o PT que acabou elegendo só um, nós temos o próprio prefeito que ficou 8 anos e conseguiu, vamos dizer assim, vamos pôr na conta dele, conseguiu eleger só 2. Então ficou assim, muito ruim esse quadro. Mas eu acredito os nomes que tem ali, eu conheço vários nomes, e são nomes que eu entendo que são pessoas, independente do partido, se é de oposição ou não, pessoas que eu respeito, e que eu acredito que possam estar aí fazendo, legislando, e fiscalizando, e defendendo os interesses da população, a partir de 2025. Para nós encerrarmos a entrevista, eu já perguntei para outros candidatos e eu finalizo também perguntando para você. Quando você é candidato, você coloca em xeque todo um trabalho. E quando termina, é igual o esporte. Você tem constantemente, eu vejo, as pessoas veem você correndo
participando. Tem corrida em Maringá, tem corrida na região, tá lá Alberto Henrique correndo ao lado da filha, ao lado dos amigos, ou seja, esporte é bom, praticar esporte é saúde. E quando você vai no esporte, não tem problema chegar em terceiro, quarto, quinto, você está cuidando da saúde. Mas quando você vai na política e você sente que, puxa vida, não foi o que eu esperava, o baque é muito grande. Eu estou te perguntando porque nós que estamos fora, a gente quando vê um amigo não conseguindo se eleger, fica sentido por ele, né? Aquele constrangimento, mas por outro lado, isso faz parte. Sim. A democracia é isso. Edson, eu vou te falar assim, domingo inclusive tem uma prova, tá? Da Rede Feminina de Combate ao Câncer, 7 horas da manhã, ali em frente à Rede Feminina. Cerro Azul. Na Cerro Azul. Aí vai correr eu, minhas filhas, e minha esposa vai caminhar. Mas assim, estamos levando todo mundo para praticar esporte, e isso é bom porque, né, melhora dá uma tudo, vida, né? A gente fica com uma vida mais saudável. Mas enfim, eu falo para você que eu estou com o meu coração bem tranquilo, né? Eu estou com a minha consciência tranquila e com o meu coração leve. Porque a gente fez uma campanha muito linda, sabe? Nós apresentamos propostas muito boas. E isso isso pode não ter se consolidado em votos, mas se consolidou, né, na cabeça de todos os eleitores, da maioria dos eleitores, né, dos próprios adversários nossos que acabaram, né, levando esses compromissos, né, que não estavam no programa de governo deles, que eles acabaram assumindo também. Então eu me considero vitorioso, eu não me considero, né, a gente sabe o que estava disputando. Cara, disputar uma Câmara para vereadores é uma coisa. É uma eleição difícil, mas você tinha 23 vagas. Disputar uma eleição para prefeito, você tem que ter orgulho. Eu sou orgulhoso. Terceira cidade do Estado. Terceira cidade do Estado, fiquei em terceiro lugar. Já é a segunda vez que disputo. Humberto Henrique, que veio lá de São Jorge do Ivaí, com 8 anos de idade, de família pobre, sabe? Consegui vencer aqui, estudei sempre em escola pública, me formei em ciências contábeis, sou empresário contábil, constituí minha família, né? Então você tem que dar graças a Deus por tudo isso que você construiu. Construímos 3 mandatos muito lindos, né? Considerado um dos melhores vereadores que Maringá já teve. Então não tem porquê a gente sentir esse baque. Tem que ficar feliz de ter participado do debate da cidade. E como meus amigos, né, nossos companheiros lá falam e companheiras falam, é só uma batalha, a guerra continua, né, a luta continua. E com certeza nós vamos continuar essa luta, né, mais animados ainda, porque eu estou feliz de ter participado do debate e me sinto que saí muito mais vitorioso do que os votos. Os votos são importantes, a gente queria ir para um segundo turno, queria se eleger, mas o importante é que o processo vai continuar, que o debate vai continuar e que o mais importante é que eu pude contribuir, né, com a nossa cidade, no desenvolvimento da nossa cidade, como já contribuí lá atrás e vou continuar contribuindo. Muito obrigado pela sua participação e que você tenha bom trabalho daqui para frente. Obrigado, Edson. Muito obrigado mais uma vez a você, né, por esse espaço. Um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes aí.